Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam bem-vindos mais uma vez no programa Encontro com a Palavra, hoje, dia 10 de abril de 2020, né? Nós já estamos entrando no ar ao vivo com o programa Encontro com a Palavra, né? E nesses dias tem sido muito bom, porque nós temos compartilhado, né, como guia, como orientação, dentro desses 21 dias, a leitura dos Salmos, né, onde nós encontramos muitas coisas boas e preciosas. E sempre, como eu te falei, pega a sua folha, o seu papel, faz a sua anotação daquilo que Deus vier falar, mover, tocar no seu coração durante algo que nós formos compartilhar contigo em nome de Jesus, tá bom? Programa Encontro com a Palavra. Hoje é o quinto dia do nosso 21 dias de jejum, aonde nós vamos tirar, aonde nós tiramos um alimento, aonde nós tiramos um lazer ou algo habitual que nós fazemos e aonde nós tiramos uma bebida, e também nós não só tiramos, né, algo da nossa vida, mas também nós fazemos a leitura da palavra de Deus, porque senão você jejuar e não ler a palavra e não orar, a gente está passando fome, né? Ou seja, a gente está fazendo regime. Então a gente tem que pegar e ler a palavra, orar juntos, lermos juntos, compartilharmos juntos, em nome de Jesus, da palavra de Deus, durante esses 21 dias. É o que nós estamos fazendo junto com os irmãos aí, apoiando, ajudando, né, de uma certa forma, nesses 21 dias, para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Igreja do Evangelho Quadrangular, aliás, o encontro com a palavra da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, ali na frente, depois do trevo da BR-040, à esquerda, você vai entrar a primeira esquerda e ela só seguir o fluxo, segunda paralela subindo, está lá. E quero te falar antes de nós iniciarmos que domingo agora nós temos um dia de Santa Ceia. É uma das cerimônias sagradas, né, da Bíblia Sagrada. Existem duas cerimônias sagradas, coisas importantes, né? Isso lembrei, dois sacramentos na Bíblia Sagrada, que é o batismo nas águas e a Santa Ceia. O batismo é aí o início da vida cristã, é o início, né, do andar cristão, e a Santa Ceia, que é a comunhão do cristão com o corpo e o sangue de Jesus através do pão e do cálice do Senhor. Então são dois sacramentos que existem na Bíblia Sagrada. Existem muitas coisas sagradas dentro da Bíblia Sagrada, mas em relação à atitude, é o batismo nas águas e a Santa Ceia. A Santa Ceia é inegociável. Até certa uma vez nós falamos, às vezes, de uma forma dura, não que nós estamos criticando o lazer, o passeio ou nada de ninguém, as férias de ninguém. Mas a ceia é inegociável. A Santa Ceia é algo muito importante, que não é que eu vou tomar depois. É um momento de comunhão, de estar junto, né? Juntos com a igreja, junto com os irmãos, participando, né? É o momento de nós fazermos um retratamento de comportamento. Às vezes pisei na bola, às vezes eu falei coisas que não devia do meu irmão, eu vou lá, me retrato, peço perdão, enfim, é um momento muito precioso. Então, domingo, de 9 às 10 da manhã, de 5 às 6 da tarde e de 6h30 às 7h30, 1 hora, nós estaremos lá. Nós já mostramos para vocês o que nós já montamos, vamos colocar no grupo, no Face também, na nossa página, para você ver como que já está organizado o ambiente, limpo, né? Graças a Deus higienizado, para nós receber você ali. Já está a logística pronta, o diaconato, graças a Deus, orientado, tudo já pronto, para nós recebermos e termos um tempo muito precioso, em nome de Jesus, junto com você, tá bom? Vai ser muito bacana. E você tem esses 3 horários para você escolher: de manhã, 9 às 10,
5 horas da tarde, de 5 às 6, e 6h30 da tarde, de 6h30 às 7. E também você que vai nos assistir pelo canal, né, da nossa igreja, você vai preparar um pão de milho, vai preparar o cálice de suco, correspondente às pessoas que estiverem na sua casa. Se tiver 2 pessoas, 2 cálices. Se tiver 3 pessoas, 3 cálices, 3 copos. Não se preocupe aonde você vai tomar, cálice, taça, copo, enfim. Prepara o pão de milho que vai dar para todo mundo e aí nós vamos ministrar junto com você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te visitar com graça, com alegria, com poder e com unção. Amém? Vamos lá? Nós temos a tarefa de hoje, né? Como alunos, né? Como alunos bem aplicados, né? Nós temos a tarefa de hoje, né? Graças a Deus, que é a leitura do capítulo 5 do livro de Atos. E vamos começar a falar de coisas maravilhosas, poderosas no nome de Jesus, tá bom? Vai ser muito, muito bacana a nossa leitura do dia de hoje, né? E quando chegar mais para o finalzinho, a gente já está com o cronograma, aí nós vamos ter que ler 2 capítulos por dia. Aí se prepara aí, glória a Deus, aleluia. Diz assim, livro de Atos, capítulo 5, versículo 1 em diante. Mais um homem chamado... Aí nós encerramos, deixa eu encerrar para você o capítulo 6, porque o capítulo 5 já é a continuação do último versículo do capítulo 6, que fala assim, olha, o último versículo do capítulo, o último versículo do capítulo 4 diz assim, né? E foi assim que José vendeu o terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na cidade de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. E aí, continuando, fala assim, mas um homem, né, continuando a parte lá, diz assim, mas um homem, capítulo 5, versículo 1, mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno. E só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira disse, então Pedro, e Safira sabia disso. Então Pedro diz a Ananias, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela, me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse, por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão na porta e agora vão levar você também. E no mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro, e os moços entraram e vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo. E os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens
e de mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas e camas e esteiras, e faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Então, o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e puseram na cadeia. Mas naquela noite o anjo abriu os portões da cadeia e levou os apóstolos para fora e disse: vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então um grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do Conselho Superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões, mas quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Quando os chefes dos sacerdotes e os chefes da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém dizendo: escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não os maltrataram, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente do conselho e o grande sacerdote disse: nós ordenamos que vocês não ensinem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade e Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele? Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. Deus o colocou à sua direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão de seus pecados. Nós somos testemunhos de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei, respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com esses homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante, e com isso conseguiu unir 400 seguidores, mas ele foi morto, e todos os seguidores foram espalhados, e a revolta dele fracassou. Depois disso, apareceu Judas, o galileu, na época do recensamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não faça nada contra estes homens. Deixe-os que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele perecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos, os chicotearam e ainda mandaram que nunca mais falasse nada a respeito de Jesus. Depois o soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos
de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Digam amém. Está aí um grande capítulo, né? São 42 versículos, o capítulo 5 do livro de Atos, né? Capítulo 5 do livro de Atos, um capítulo bem bacana, bem legal, cheio, como nós falamos, de coisas preciosas, de coisas que nos ensinam, de coisas maravilhosas, de coisas que nos instruem dentro da palavra de Deus e que nos instrui como ter uma vida cristã abençoada também, que nos instrui como sermos e termos a capacidade, e como termos a capacidade de viver essa vida cristã. E você vai reparando na leitura dos capítulos que as coisas vão engrossando. Eles vão ganhando adeptos, Jesus vai trazendo as pessoas, vai alcançando as pessoas por causa da mensagem do Evangelho. Jesus vai alcançando essas pessoas, vai alcançando essas pessoas, vai alcançando essas pessoas, e vai aumentando também a perseguição, o ódio dos líderes religiosos daquela época. A proporção que a igreja vai crescendo, os apóstolos vão realizando milagres, vão realizando maravilhas, vão realizando a obra de Deus, o ódio deles e dos líderes vão aumentando, e você vai ver mais à frente a que ponto chegou o ódio dessas pessoas por causa da pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus já havia anunciado que nós iríamos ser odiados por todos, né? Por sermos seguidores de Jesus, por crermos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, por crermos nas promessas de Jesus, por acreditarmos no arrebatamento da igreja que em breve virá. Aleluia! Por isso é tempo de nós nos acertarmos. A palavra está se cumprindo, as coisas estão acontecendo. Ontem nós colocamos um vídeo, por favor, não quero trazer nenhum espanto, mas colocamos um vídeo de um rapaz que foi tirado à força do seu estabelecimento de trabalho, um jovem de 30 e poucos anos de idade, que estava ali para trabalhar, que estava ali para poder ganhar o seu dinheiro, quem sabe distrair um pouco, porque tinha alguns problemas psicológicos, e foi tirado do seu trabalho, arrastado do seu trabalho de uma forma violenta e cruel. Governantes que estão dizendo que vão fechar estabelecimentos e abrirem, e aquele que perdeu o alvará, olha o que a pessoa diz. Aquele que perdeu o alvará vai ter que vir à prefeitura e vai penar na minha mão. Olha que expressão, irmãos, diabólica. O camarada quer trabalhar, com isso contribuir com o município, que tem os seus impostos. O camarada trabalha e contribui para o desenvolvimento do município, e a autoridade daquele município diz que ele vai penar na mão dele. Irmãos, olha onde nós estamos chegando. Olha, eu não sei se eu poderia usar essa palavra, né, porque é uma palavra clínica, nós temos que ser zelosos, mas, irmãos, parece que chega ao ponto de quase ser uma histeria. Parece que é um meio, uma fala, não uma fala amistosa, uma fala amiga, mas uma fala de ódio. Parece que é uma fala de ódio, uma fala de punição, né, severa. Se a pessoa adquirir um alvará para ter o seu estabelecimento aberto, ele tem ali, com o alvará, ele tem as suas obrigações conforme a lei. Ele contribui com o município, e a pessoa chegando e dizendo para o trabalhador,
Você vai penar na minha mão, irmãos do céu. Olha onde a gente está chegando. E a palavra de Deus fala, nos ensina que a palavra branda, ela apaga o furor, ela diminui o furor, mas a palavra de ira, ela sustenta, ela ativa o furor. Olha, irmãos, uma pessoa ouvir isso, um trabalhador, uma pessoa instruída, formada, capacitada, ouvir isso dessa forma, amados de Deus, não vai gerar uma dor, uma revolta? Meu Pai, é muito complicado certas coisas. É muito difícil certas coisas. E a gente vê o desfecho da palavra de Deus. Sempre há um desfecho da palavra. Há um desfecho da palavra. Nós não estamos falando que alguma coisa vai acontecer agora, porque nós não podemos falar ali. Falar isso seria um absurdo da nossa parte, uma criancice da nossa parte. Mas as coisas estão sempre acontecendo e nos chamando a uma posição, nos chamando a uma prontidão. Opa, boa palavra! Nos chamando para uma prontidão, quer dizer, estar pronto. Desculpem, estar pronto. Há uma prontidão, estar pronto. Estamos no domingo de Páscoa, daqui a pouco. Hoje é a sexta-feira da paixão, a morte do Senhor Jesus, né, conforme a história, não conforme o calendário, mas conforme a história. Domingo é a Santa Ceia, ceia da ressurreição. É o domingo de Páscoa. E Jesus, quando foi instituída a Páscoa, quando foi instituída a primeira Páscoa, a morte do Cordeiro, Moisés chega para o povo de Israel e fala assim: olha, preparem, assem o cordeiro, como com ervas amargas, tem todo um simbolismo em cima disso, todo um ensinamento em cima disso. Israel sempre teve muitos ensinamentos, tudo para Israel tem um propósito, uma verdade, um ensinamento, uma instrução, uma revelação, um intuito, ou correção, exortação, enfim. Aí preparem-se. Aí ele fala assim: como cordeiro, põe o sangue sobre as vergas, sobre as portas, sobre as janelas, marquem a casa com o sangue e estejam prontos para que haja uma saída. Prontidão, estar pronto, estar preparado. Israel sacrifica o cordeiro, come esse cordeiro assado, não podia ser frito nem cozido, assa esse cordeiro, come esse cordeiro, faz a sua refeição e pronto. Pratica uma ordem do líder Moisés, exerce a ordem, né? Pratica a ordem desse líder para se preparando para sair. Então, todo o tempo, Deus está trazendo um toque para uma prontidão no monte. Domingo que nós fomos orar pelo Brasil, orar pela igreja, orar pelas pessoas, orar pelas famílias. Nós subimos com o chofar, o irmão Miguel subiu com o chofar, e ali o chofar, o som do chofar, é um toque para uma prontidão, para um preparo. E a voz também é a voz de prontidão. Quando um comandante diante de um pelotão dá uma ordem, aquele pelotão executa. Então, a palavra de Deus é uma palavra profética, é uma palavra de uma atalaia, de um anúncio. É uma palavra não que se está se anunciando alguma coisa, mas é uma palavra de prontidão, de estar preparado. Olha, de estar preparado, de estar pronto. Então a palavra de Deus, ela é colocada como prontidão. Então nós vemos que nós temos que nos preparar, nós temos que estar prontos,
Nós temos que estar em prontidão. Usando essa figura da vida militar, nós ficamos 2 anos dentro de uma instituição militar, foi muito bom, aprendemos muitas coisas, e quando nós lemos a Bíblia Sagrada, em alguns sentidos, trazemos a lembrança daquilo que nós vivemos ali, e passou, a política brasileira passou por um momento muito complicado em 84 e 85, foi a época que nós ficamos ali. Me converti em 87, saí em 85 para 86, me converti em 86, a crise aconteceu em 86 e me converti em 87, fiquei quase um ano frequentando a igreja, depois veio a decisão não foi da noite para o dia, passou-se quase um ano, ou um ano mais ou menos. E aí quando a gente teve um problema em 84 com o governo, todo o exército ficou de prontidão, porque o exército é a força maior da nação, ela defende a nação, defende os princípios da nação. E nós ficamos de prontidão, nós fomos para o alojamento vestidos. Nós estávamos todos vestidos, todos fardados. Todos nós estávamos fardados. Então, quando chegou, aí foi feito um treinamento, chegou às 3 horas, 2 horas da madrugada, toca-se a trombeta e a gente desce correndo, arrumado, porque nós estávamos de prontidão. De prontidão. Nós devemos estar de prontidão. Nós devemos estar prontos. Sempre prontos. Sempre de prontidão. Por isso que quando nós nos colocamos diante de 21 dias para alcançar algo nosso também, mas principalmente nos colocando de prontidão. A palavra nos traz isso, sempre nos mostra, nos chama atenção para estarmos sobre prontidão, sempre estarmos prontos para alguma coisa. A palavra de Deus nos mostra, naquilo que nós lemos aqui agora, que no momento em que a palavra vai sendo ministrada, o ódio vai crescendo, o ódio vai crescendo, o ódio vai crescendo. E aí a perseguição começa a brotar. Lá na frente, né, nós vamos ver alguns capítulos para frente, que ela se torna agressiva, ela sai do campo do argumento e vai para o campo da agressividade. E a igreja sempre estava preparada para isso. Nós temos que estar sempre preparados para tudo na nossa vida. Se uma pessoa é pega de surpresa em alguma situação, é porque ela foi negligente em se preparar. E nós temos que estar preparados para muitas coisas na nossa vida. Devemos estar preparados para suportar as pressões, suportar as dificuldades, suportar as perseguições, suportar as dificuldades que elas aparecem, sempre confiando no poder de Deus. Sempre confiando que Deus, Ele fará algo para nós. Ele vai fazer algo para nos ajudar. Se estamos em prontidão, Deus vem com providências. Quando o povo de Israel saiu do Egito, saiu com providências, porque eles estavam em prontidão.
esteja em prontidão, que Deus vai sustentá-lo com as suas providências. Esteja em prontidão, que Deus vai sustentar você com providências. Amém? Seja bem-vindo ao programa Liberdade e Vida. E Liberdade e Vida... Opa! Seja bem-vindo ao encontro com a palavra. Essa palavra maravilhosa, preciosa, poderosa, no nome de Jesus. Quero orar por você. Nós queremos orar pela irmã Lucileia, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns para você nessa data querida, muitos anos de vida, muitas felicidades, muita unção do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua família. Agora a senhora sopra as velhinhas aí, viu? Nós cantamos o parabéns, vamos orar pela senhora e também vamos abençoar a vida da senhora, a casa da senhora, mas a senhora sopra as velhinhas. Tem que soprar 72 velhinhas aí, viu? Tem que soprar 72 aí. Vai, toma um fôlego aí. Respira aí. Pede os filhos, pede os netos para ajudar a soprar a velhinha aí. Maravilha. A gente fala assim porque comemorando 72 anos de idade, 72 anos de idade. 72 anos de idade também não é fácil, né? 72 anos de idade não é brincadeira, né? E nós temos um outro aniversariante aqui também, ó. Deixa eu ver quem que é. Olha! O irmão o Wanderson Gerardi pede oração para Tassiane, que está fazendo aniversário. Hoje tem bacalhoada. Eita, homem de Deus, hoje tem bacalhau aí nessa casa aí, viu? Hoje tem festa, tem uma flor aí. Tem gente aí fazendo aniversário. Só que não colocou quantas velhinhas não, né? Né, irmã Tassiane? Não colocou tantas velhinhas não, mas tudo bem, não precisa não. Se for muitas velhinhas, eu sei que não é, mas se for muitas, pede ajuda aí a família para soltar as velhinhas. Não está orando por vocês aí, abençoando a irmã Lucilec de Ferreira, que está comemorando 72 anos de idade. Nós vamos orar pelo irmão Walter Vilela e a sua família, para o Tiago. Né, o Wanderson, vamos orar para você, campeão, para você, a sua família, a irmã Tassiane, que está fazendo aniversário. Vamos orar, o Ivan, que pede oração pela Terezinha, para a Terezinha. Nós vamos orar para a dona Terezinha, vamos orar para a Inayara e a sua família. Vamos orar pelo André Santana, que pede oração para a sua família, o Colégio de Conexão, os professores. Vamos orar pela Jane Machado e toda a sua família também, em nome de Jesus. Nós estaremos orando. Vamos orar também pela irmã Rosa Oliveira, que pede oração para Simara, né? Vamos orar para a irmã Samira, me desculpe. Vamos orar pela irmã Samira também, para a irmã Rosa, sua família, enfim. Vamos orar por você que está aí. Vamos orar por você que vai nos assistir, ouvir lá no YouTube, em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, nós queremos colocar diante do seu altar cada vida agora, em nome do Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos, ó Deus, e abençoe cada vida de uma forma muito preciosa e poderosa e maravilhosa no nome de Jesus. Pai Santo, Pai Todo-Poderoso, venha suprir as necessidades do teu filho, venha suprir as necessidades dessa casa, dessa família, de uma forma sobrenatural, poderosa e maravilhosa. Aos aniversariantes de hoje, Pai, rogamos muitos outros anos de vida e estes outros anos de vida sempre na sua presença, meu Pai. Ó Deus, que haja durante todos esses anos de vida, saúde, paz, muita unção do Espírito Santo sobre a vida deles. Guarde suas famílias, os seus lares, de uma forma muito preciosa. Nós assim oramos no nome de Jesus. E assim nós abençoamos em nome de Jesus para a tua glória.
Amém, Jesus. Amém? Maravilha, obrigado por esse tempo que você passou conosco no programa Encontro com a Palavra. Estamos nesses 21 dias lendo o livro de Atos. Trouxe muitas coisas preciosas neste livro, nessa passagem. Anota aí o que o Espírito Santo falou com você, seja didático. Isso ajuda a reforçar a mensagem que Deus vai trabalhando no nosso coração, tá bom? Amanhã, sábado, nós não teremos o nosso encontro, nem ao meio-dia, nem à noite. Da mesma forma, domingo, nem meio-dia e nem à noite. Mas reforçando que domingo nós temos a Santa Ceia em 2 horários, 9 às 10, de 5 às 6 e de 6h30 às 7h30. Vamos fazer o seguinte. Amanhã nós vamos fazer, amanhã e domingo, meio-dia, nós vamos fazer o encontro com a palavra. À noite não, meio-dia, por causa dos nossos 21 dias de jejum, para a gente não perder o ritmo. Então, amanhã, sábado, meio-dia, e amanhã e domingo, meio-dia, encontro com a palavra, para nós estarmos compartilhando das coisas do Senhor e mantendo essa leitura bacana que nós estamos fazendo. E falo bacana, mas também coloco aí um perdão pelas falhas, e às vezes, na hora de ler, a gente tem um tropeço, mas nos perdoe por isso. Então tá aí os nossos avisos que nós queremos dar. Daqui a pouco você pode nos ver no YouTube. E falando no YouTube, eu gostaria muito de que você pudesse convidar o seu amigo, a sua amiga, para poder fazer parte do nosso canal. Sei que você já faz parte de muitos canais, com certeza, não desmerecendo o que nós estamos fazendo, né? Mas com certeza interessantes. Nosso canal só está começando agora. Nosso canal só está começando. Tem muita coisa ainda para acontecer. E quando nós falamos do nosso canal, nós falamos do canal da igreja, né? Porque nós estamos fazendo isso por causa da igreja. Se não houvesse a igreja, o que nós íamos fazer, né? Poderíamos fazer um canal de autoajuda, sei lá, não sei, enfim. Mas isso tudo é porque nós, graças a Deus, temos a igreja do Evangelho Quadrangular, onde nós servimos. Graças a Deus temos as autoridades que nos abençoem para isso. Graças a Deus nós podemos fazer isso por causa da igreja. Então a igreja é um suporte para nós fazermos esse trabalho. Louvado seja Deus pela igreja. Então, faça a sua inscrição lá no YouTube, porque nós temos um objetivo. Se nós alcançarmos mais de 1000 inscrições no YouTube, que não é fácil, mas também não é difícil, nós teremos transmissão ao vivo pelo YouTube. Isso é muito bacana. É mais uma gotinha, é mais uma oportunidade de alguém, às vezes está procurando um estilo de programa, de atividade, às vezes, quem sabe, nós encaixamos aquilo que você gostaria de estar ouvindo, enfim. Mas faz inscrição lá, convida alguém para poder nós termos as nossas transmissões no YouTube ao vivo. E quero te agradecer você que está nos acompanhando, ouviu, dá um tirininho lá. Se você não ouviu, se você não gostou de ouvir o que nós falamos, pelo menos goste daquilo que nós temos, que é a palavra de Deus, tá bom? Então, amado, Deus abençoe, um dia muito abençoado na presença de Deus, né? E até logo, se Deus quiser, no nome de Jesus, às 7h30, depois às 9h30 da noite. E um bom final de semana, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até o próximo encontro com a palavra. Fiquem com Deus, um grande abraço. Em nome de Jesus.